minutos. E após a aprovação no Senado, o presidente Lula garantiu que vai sim vetar o PL da dosimetria. Mas o Congresso deve ter maioria contra a decisão do presidente. Sobre isso a gente conversa agora com o advogado Fauzi Hassan, mestre e doutor pela USP e pós-doutor pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação, muito bom dia. De estar aqui com vocês. Perfeito, a gente estava com um probleminha no seu áudio, mas agora retornou. Bom, queria que o senhor explicasse agora como é que vai ficar essa situação envolvendo o PL da dosimetria. Presidente Lula veta. O que deve acontecer a partir daí com os condenados do dia 8 de janeiro, incluindo aí Jair Bolsonaro? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o eventual veto da presidência da República está submetido a uma avaliação posterior do Congresso, que pode concordar com esse veto ou derrubá-lo, né? E é só a partir dessa movimentação política que nós vamos conseguir entender as eventuais consequências jurídicas. Eu não posso me aventurar aqui numa análise política da situação, mas vendo as movimentações que se confrontaram, as movimentações, na verdade, nem tanto políticas, mas sobretudo partidárias, que se confrontaram nesse campo, é muito provável que o veto, porque isso já foi declarado pelo presidente, seja derrubado pelo Congresso. Aí nós precisamos entender os reflexos jurídicos dessa lei que, me perdoem o tecnicismo a essa hora da manhã, mas que não corresponde àquilo que no direito penal é o Instituto da Dosimetria da pena. Esta norma que deve entrar em vigor, ela, na verdade, não contempla nada de diferente do que já poderia ter sido feito em termos interpretativos com o que já existe no Código Penal. Porém, como existe uma situação política pontual muito determinada, entrou-se no campo legislativo na necessidade de alguns aspectos de grupos políticos de forçar que uma determinada interpretação para a maneira de ser dos atos praticados em 8 de janeiro tivesse uma determinada consequência jurídica. Sendo muito objetivo em relação a isso, nós teríamos duas oportunidades, duas formas já presentes no Código Penal. Ou nós entenderíamos que determinados atos deveriam ser incorporados a outros mais graves, e isso teria um reflexo na quantidade de pena, ou nós condenaríamos isoladamente ato a ato e somaríamos as penas, que foi, de um ponto de vista assim, bem leigo, foi o que acabou acontecendo nas penas aplicadas. E o Congresso agora diz que especificamente para os crimes atentatórios ao Estado de Direito, determinadas condutas, aquelas previstas no artigo 359, MA e MB do Código Penal, elas devem obedecer a uma interpretação de que há a absorção de determinadas condutas por uma conduta maior, e isso reflete numa pena final menor. Doutor, então, por isso que também, né, o Supremo Tribunal Federal seja tão alvo de críticas, porque a interpretação deveria ter sido essa, né? Agora, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muito provavelmente o presidente Lula, né, ele disse que vai vetar, mas esse ponto que contempla o ex-presidente, será que nessa articulação toda o Congresso pode manter? Como que o senhor vê isso? Sim.
Na verdade, o que acontece? Primeiro, a sua observação me parece ser muito pertinente, aquela da crítica ao Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto específico. Então, vamos deixar de lado as afirmações de ativismo judicial, de poderes extrapolados pelo Supremo, tal. Vamos deixar isso de lado num primeiro momento. Do ponto de vista técnico do direito penal, sempre houve um incômodo muito grande por segmentos doutrinários que aí não têm necessariamente uma vinculação político-partidária com a interpretação que foi dada. De somar-se pena a pena, conduta a conduta, e não se fazer a incorporação das condutas menores a uma conduta maior. Esta é uma crítica técnica que eu reputo muito válida, porque isto, de fato, não seria dentro de uma estrutura doutrinária do direito penal, não seria a solução encontrada pela maioria dos penalistas. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que o senhor coloca na sua observação é muito importante. Esse veto acontecido pelo presidente, e eu estou colocando o verbo dessa maneira, porque já houve a antecipação da manifestação de que haverá o veto. Esse veto ele pode ser parcial ou total. Portanto, o projeto de lei que nós estamos falando, ele, na verdade, ele é composto de 4 artigos. Ele é muito pequeno do ponto de vista da estrutura jurídica dele, mas com uma relevância evidente muito grande. Pode-se vetar total ou parcialmente. E o Congresso pode reconstituir o texto que foi vetado. E aí não haverá necessariamente apenas reflexos ao caso isolado do ex-presidente da República, que está preso atualmente, mas pode ser expandido, sim, em interpretações doutrinárias para inúmeras outras situações. Mas é evidente que o reflexo imediato que se quer é na questão do processo da condenação, até agora, de todos os réus que já foram condenados pelo ato golpista. Uma outra situação jurídica que também eu gostaria de evidenciar é que foi modificada uma forma de diminuir a pena quando o crime é cometido por influência de multidão. Essa ideia da multidão já existe no Código Penal, mas agora nós temos a possibilidade da diminuição de pena para os crimes atentatórios ao Estado de Direito, especificamente determinada uma redução que é até uma redução bastante grande, uma redução que pode chegar até 2/3 da pena. E isso, evidentemente, reflete no processo das pessoas acusadas pelos fatos de 8 de janeiro. Bom, eu vou passar aqui também a nossa conversa ao Henrique Kriegner, que vai fazer a próxima pergunta. Pois não. Professor, uma dos destinos, uma vez aprovado, ou mesmo vetado pelo presidente da República, mas o veto sendo derrubado pelo Congresso, o PL da dosimetria passa ainda pela aplicação do próprio Supremo. Nesse sentido, existe alguma possibilidade do Supremo aplicar o mínimo necessário ou alguma coisa diferente do que diz o PL? Como é que funcionaria essa aplicação e quais são os eventuais riscos, uma vez que foi o próprio Supremo que estabeleceu a primeira pena que agora estaria sendo alterada por decisão do Congresso? Bem, muito importante a sua observação, né? É fato que, uma vez a lei entrada em vigor, é o Supremo que dará a aplicação prática desta pena.
O que acontece? A redação da forma como está diz que, vou ter que usar um termo técnico, me perdoem, né? Diz que é imposto o concurso formal de crimes. E isto significa, portanto, que as penas elas não podem ser levadas em consideração a caso, mas sim a incorporar as condutas parciais à conduta maior, falando de uma maneira leiga. Mas é o Supremo que vai fazer isso. E aí, eu acho que nós temos dois aspectos essenciais. Um que o senhor já abordou, que é, bem, qual é o percentual que o Supremo pode usar dentro do Código Penal para alcançar a nova pena. Levando-se em conta a magnitude dos fatos, levando-se em conta a própria natureza jurídica dos crimes que estão sendo trabalhados aí, eu diria, não haveria tendentemente uma diminuição pelo máximo possível, mas se ficaria num patamar intermediário entre aquilo que seria a melhor situação para diminuição de pena ou a pior situação, que são frações impostas pela lei. Agora, o outro aspecto que eu gostaria de destacar e que eu acho que vale uma abordagem ainda a ser maturada é uma discussão sobre a constitucionalidade desta nova legislação. Por quê? Porque da forma como está, nós temos um problema de rito de produção da lei. Isso é uma coisa muito importante. Não é um detalhe jurídico, não. Isso pode desmontar a própria validade constitucional da lei. O que acontece? Quando um projeto de lei ele nasce numa das casas do Congresso, ele precisa ser submetido a outra. E todos vimos isso aqui. Esse projeto nasce na Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado Marcelo Crivella, é apreciado na Câmara, com todas as nuances críticas possíveis, isso não importa, vai para o Senado. Se o Senado modifica o teor daquele projeto que saiu da Câmara e foi para lá, para o Senado, se há uma modificação de teor, o projeto precisa voltar para a Câmara. Isso valeria se o itinerário inicial tivesse sido o inverso, não importa. E houve modificação de mérito no projeto porque foi incorporada uma emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro. Só que o Senado, até onde a documentação pública está acessível no próprio site do Senado, o que aconteceu? O projeto não voltou para a Câmara. E está já na mão da Presidência da República. E esse aspecto, que é um aspecto muito técnico, eu compreendo que para as pessoas leigas não seja extremamente fácil entender, acompanhar isso, mas é um aspecto fundamental porque o Supremo pode fazer o controle direto de constitucionalidade no caso e dizer esta lei tem um vício de processo legislativo e, portanto, ela ofende a Constituição. Esse ponto, assim, de tudo que eu tenho acompanhado, né, pelo olhar técnico, mas evidentemente tem um olhar político nisso, é claro, não partidário, mas político, né? Esse aspecto não me parece, no atual momento, estar chamando tanto a atenção
da comunidade política e jurídica quanto potencialmente ele merece. Tá? E essa pode ser uma situação na qual o Supremo diga, não, eu não vou aplicar a lei porque tem um vício de processo legislativo. Não seria o primeiro caso, nós temos inúmeras outras situações na história do direito penal e do processo penal pós-Constituição em que houve o questionamento do processo legislativo, tá? Bom, nós conversamos com o advogado Fauzi Hassan, mestre e doutor pela USP, pós-doutor pela Universidade de Coimbra. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje, pelos esclarecimentos dados aqui em relação aos próximos passos do PL da dosimetria. A gente já aguarda sempre, viu? Obrigado. Muito obrigado pela participação. Até.